qual foi o maior risco à sua integridade física que você já enfrentou por causa do futebol? Tem alguma dessa história? Tá, tem. Opa, vamos lá, Principalmente então. na época que eu era repórter pela Jovem Pan, quando a gente começa, a gente é o terceiro repórter. Né? Na época eram 2 repórteres que cobria cada time, né? Isso numa transmissão normal. Sim. Então tinha um repórter que cobria um time, outro repórter que cobria o outro, né? Que ficava ali atrás dos gols. E o terceiro repórter é o cara que fica, o outro lado, né? Que a gente chamava, que fica na arquibancada, que fica entrevistando as pessoas, tal. Então, por exemplo, quando tinha clássico e ainda tinham 2 torcidas aqui em São Paulo. Saudades desde já? Então. Mas aí, tipo, tinha briga mesmo, né? E aí tinha bomba estourando e cavalaria correndo. E você, como repórter, você tá lá pra isso, né? E ainda, imagina, trabalhando no rádio, para você contar o que está acontecendo e o que é importante pro rádio, você ter o som ali do negócio. Então, tá tendo briga, o que é legal ter? A bomba estourando, esse tipo de coisa. E o repórter se fudendo. O repórter tá lá, exatamente. Né? O repórter tá lá e perto e tal, então eu já passei por algumas dessa. Eu presenciei aquele até um que é histórico, assim, que é um do Palmeiras e São Paulo, do Gás de Pimenta. Gás de Pimenta, semifinal de 2008, se eu não me engano. Tava eu e o Eduardo de Menezes, eu pela Jovem Pan, o Eduardo de Menezes estava pela Rádio Globo. E a gente tava junto meio que fazendo essa coisa do outro lado. Sim. Aí de repente confusão e gás, não sei o que, era o terceiro repórter que tinha que ir lá, aí não tinha o barulho do gás, mas a gente tinha que, não, realmente, Sonoplastia. Isso. Sentiu o efeito do gás? Como é que foi essa história aí? Foi Então, real? Não, foi real. Foi real, assim, teve um problema de gás, tipo um gás de pimenta ali no vestiário do São Paulo. Era embaixo na época ali, no Parque Antártico, era embaixo do gramado. E aí tinha uma janela ali, dava pra sentir que realmente teve o gás. Não foi armado. Não, foi, então, o que ficou no ar era assim, foi alguém do Palmeiras que jogou, foi alguém do São Paulo que encenou, tipo, na época teve essa polêmica de um acusando o outro. E como terceiro repórter, o que você apurou nessa história aí? A gente não conseguiu descobrir da onde foi que assim, quem tinha feito, e também essa história como o gás ficou no ar, assim, depois nunca foi revelado. Gostei dessa metáfora. Mas que teve o gás, teve. Sim. Não era encenação do São Paulo, que até algumas pessoas imaginaram que era encenação, não era encenação, aconteceu. E eu lembro que teve uma vez também no Morumbi, a gente muitas vezes ia entrevistar outros torcedores, assim, aí eu fui entrevistar a torcida do Grêmio, e foi normal, assim, na entrevista. Cara, aí a torcida do Grêmio viu que eu era da imprensa de São Paulo, aí os caras quiseram me pegar lá. Saiu correndo? Não, aí eu meio que bati de frente, assim, com os caras. Peitou? Peitei. Pô. Falei, até porque se eu era mais jovem, era corajoso, não tinha as filhas, aí você, né? Aí você... Sai na mão com o que precisa sair na mão. Não, aí eu já pensei nisso, eu falei, cara, se acontecer alguma coisa, eu vou chamar no ar, abrir o microfone, e se o repórter for agredido, vai dar audiência, pelo menos. Você já pensou no corte? Eu pensei Não isso. Tinha corte ainda, mas já pensou... Não tinha corte, mas pensei no entretenimento. Manchete. No entretenimento e na magia do rádio. Sim. Que era o repórter sendo agredido ao vivo. Porra. Mas não aconteceu Com nada. todo respeito, eu gostaria muito de ouvir isso. Seria... Então, mas não seria? Seria foda. Mas não aconteceu nada.